Bom, então, voltando, né, ao que nós estávamos fazendo na aula anterior, a nossa ideia, então, é, depois de alguns trabalhos com a geometria dos espaços quocientes, nós vamos voltar para a questão dos campos de Young-Mills. E aí o que a gente está desenvolvendo agora, para ver se conclui hoje, é como é que nós podemos compreender campos de Young-Mills em 4 dimensões a partir de um modelo formulado em dimensões maiores do que 4. Então nós estamos fazendo aquela suposição de que nós estamos trabalhando num espaço com dimensão tipo de Rorschach mais n. Então nós temos n dimensões extra. E essas n dimensões extra aqui, esse espaço, aqui vamos chamar de Dn, né, esse espaço interno, eu não vou chamar de Sn para não confundir com n externo. O espaço Dn, que é um espaço quociente, um G sobre H. Então nós estamos trabalhando com esse espaço aqui. Então nós também já tínhamos feito, né, a suposição de que o nosso espaço D-dimensional, né, então nós estamos dizendo que o nosso espaço D-dimensional, vamos dizer, o nosso espaço aqui, o pequeno espaço T, de dimensão D, então esse espaço aqui tem uma geometria se fatora em Minkowski cartesiano D. Então nós estamos supondo essa decomposição aqui, que o nosso espaço de D dimensões, ele se quebra em 4 dimensões minkowskianas e n dimensões internas, e essas n dimensões internas são associadas aqui a esse espaço quociente B. Certo? Bom, essa é a nossa hipótese. Também comentei com vocês que essa decomposição aqui mostrar que, deixa eu pegar aqui a referência, acho que não sei se eu tinha dado a referência do Kremer e do Juliard para vocês, eu dei a referência na passada, da decomposição, da compactação espontânea, não, né? Acho que eu dei, não dei? Isso, o trabalho aqui do Kremer e do Scher, isso. Exatamente. Então, nós estávamos falando para vocês que isso aqui não é uma hipótese ad hoc, assim, tirada do bolso. Isso aqui é verificado através de modelo. Então, nós construímos, constrói-se uma teoria, um modelo em D dimensões, um modelo de gravitação em D dimensões, e esse modelo em D dimensões, ele é acoplado, por exemplo, com outros campos, e mostra-se que pelas soluções das equações de campo, essas equações, essas soluções das equações de campo, elas nos levam a uma geometria, nos dão uma métrica de Minkowski e a métrica de um espaço interno. Então, essa decomposição aqui, né, essa decomposição, essa fatoração da geometria, numa geometria minkowskiana e numa geometria compacta, é o que nós chamamos de compactificação espontânea. Compactificação espontânea, e isso aqui eu tinha dado a referência na aula para você, na aula passada, é o trabalho do Kremer, Juliard, né? Kremer, Juliard e Scher. E Freud também. Oi? E tem Freud e Rubin, isso, o trabalho, Freud, então, são esses trabalhos aqui que elucidam para nós a compactificação espontânea. Depois eu falei para vocês que esses trabalhos são anteriores ao trabalho do Salantes e Strassi. O trabalho do Salantes e Strassi, cuja referência eu dei para vocês, que é aquele Annals of Physics, ele faz uma revisão, né, que é o que nós inclusive estamos seguindo aqui. O Salantes e o Strassi, que é esse Annals of Physics. Em 1982, né? Essa referência aqui faz essa boa revisão, faz essa boa discussão da compactificação espontânea. Então essa era a nossa ideia. Então nós estamos no espaço de D dimensões. Então nós estamos entendendo, então nós queremos conectar as isometrias nesse espaço com as simetrias de Gauss em 4 dimensões.
Então, o que nós estamos trabalhando para fazer é nós estamos relacionando, né? O que está em jogo aí, nós estamos relacionando as isometrias do espaço interno, que é o espaço Dn, né? Com a simetria de Gauge impacto dimensional. Isso aqui é o que nós estamos fazer. Então, para isso, né, na aula passada, nós definimos então como sempre nós temos feito, mas agora estamos no espaço, a outra coisa. Nós estamos então adotando aqui as nossas coordenadas, né, do espaço do Minkowski, que são as coordenadas xi, e as coordenadas aqui do espaço interno são aquelas coordenadas que vocês não estavam chamando a aula passada de y, de xi, que agora eu chamo de natural. Também a última aula estava chamando de xi ou de y, aí não me lembro. Não começou com y, mas depois mudou para x. Então, as coordenadas aqui, xi, são as coordenadas internas. Então, nós temos definido aqui, né, a chamada Filbine. Há uma forma de Filbine que nós, há aulas atrás, tínhamos definido de um jeito, depois nós passamos a definir de outro, né, que era esse objeto aqui, L de xi, L é menos 1, dl. Isso aqui é a forma fundamental do espaço, né? Nós estamos considerando esse espaço, cada espaço de 4 mais 3 dimensões. E nós sabemos, então, que justamente nesse espaço, no setor interno, no espaço Dn, no espaço G sobre H, nós podemos fazer, né, transformações que, na verdade, aqui vamos colocar esse objeto dessa forma. De xy, né, que é as outras coordenadas, né? Aqui vão ser esses objetos, e aqui o L de xy, L de x, que vão colocar as coordenadas. Agora nós temos um espaço, antes nós estávamos fazendo isso, só que o espaço interno. Agora o nosso espaço ele é o espaço-tempo de Minkowski do espaço interno. Então, essa derivada aqui, né, ela pressupõe, essa derivada aqui, pressupõe que nós vamos estar derivando em relação a xi e vamos estar derivando também em relação a xn. Pensar desse modo, a derivada exterior aí. Nós estamos agora pegando as coordenadas do espaço inteiro. E aí nós vimos que, ao fazermos transformações de isometria, a gente pode fazer uma transformação de isometria aqui no espaço interno. Então, se a gente fizer uma transformação no espaço interno, né, uma transformação de xi, que vai em x'inha, de xi e x, porque cada espaço desses, e cada espaço Dn existe no ponto xb. Então, nós estamos definindo essas coordenadas aqui da variedade interna, né? São coordenadas atreladas a esse ponto xb. Então, aqui dentro eu posso fazer transformações, mas essas transformações gerais de coordenadas aqui dentro, elas estão todas acontecendo no ponto xb. Aí vem o caráter local, que depois vai se refletir na teoria de Andrew, na parte, quando a gente olhar do ponto de vista de Andrew. Então, nós fizemos isso aqui e nós sabemos, né, que quando a gente faz uma transformação desse tipo, essa transformação aqui, ela na verdade me leva o L de x xi no L, eu não mudo x, a transformação muda só o xi no L de x xi, que nós fazemos desse modo. É uma transformação de G, essa transformação de G está definida no ponto x, ela vai atuar no elemento x xi, e aqui nós vamos ter um elemento H, que vai depender também de xi de G. Então, essa transformação aqui é definida menos desse H aqui. Já tínhamos até entendido por que isso aqui. Transformação faz isso. Então nós sabemos que esse L de xi, né, ele vai ser G, vai ser L de xi H menos 1, vai ser GL. Então, a
Exatamente com isso, escrevi. Então, feita essa transformação, vamos olhar quem é o L de x que se minha, que é esse L aqui. Então, eu vou ter que colocar agora esse L todo aqui, aqui e aqui, que foi o que nós fizemos. Fizemos isso, aí seguimos a prescrição de expandir isso aí nas componentes, nós tínhamos chegado na aula passada, já vou pular das 4 equações às quais nós chegamos na aula passada. Então, na aula passada, a gente fazendo essas transformações para ver como as Filbin reagem, né, a essa transformação de isometria no espaço interno, nós tínhamos ganhado 4 equações que vão ser importantes para nós. Vou retomar elas aqui. Então, nós temos visto que a Filbin né, é N. Lembrando também, né, nós já tínhamos feito a decomposição da álgebra do grupo G, tinha os índices barrados e os índices sem barra. Então, nós temos as seguintes 3 transformações. É M, alfa, de xilina. Aqui eu estou omitindo x, claro que é x de xilina. Então, estou colocando xilina, né, não estou colocando x para a anotação ficar mais simples. Né? E aí, aqui nós temos derivada do y, do Cm em relação a cilinha, e aqui é Filbin, N, aí aqui está um beta, nós já tínhamos entendido porque aqui aparece a representação adjunta dos objetos H-1. Era a primeira equação que me dava a lei de... Essa Filbin aqui, como vocês estão só para lembrar, a nossa Filbin, ela tem esses índices aqui. Ela pode ter o índice μ do espaço de Minkowski com os índices alfa do espaço interno, como ela pode também ter os índices M, pode ter também índices μ alfa barrado, como ela pode ter também os índices M do espaço interno agora, alfa, e é M alfa barrado. A minha Filbin, ela tem esses índices aqui, ela tem que pegar um índice do espaço-tempo, né, os índices ela vai combinar índices do espaço-tempo e do espaço interno. Então, são as componentes importantes aqui. E aí, a segunda equação, ela dava para nós a seguinte condição. D Cm dxm estou mudando aqui a anotação, porque tem algumas coisinhas que eu não estou fazendo a mesma anotação deles, então fiz devagarinho para não errar. Aí aqui tem que ter beta, alfa, H-1, mais, igual G-1, dmi, G, aí aqui aparece um beta chapéu, alfa, botar assim, ó, LX, abrindo muito parênteses aí, LX, H, representação adjunta desse objeto. Então, nós ganhamos também essa equação igual a zero, ao fazer essa transformação. Então, estou dizendo, tudo isso que eu estou colocando agora está saindo dessa equação. Quando eu substituo aqui o L de xilina, tudo linha aqui, e faço essa operação, eu vou relacionar o L de xilina com o L de xi. Então, vou colocar tudo aqui. E aí vão sair essas 4 equações que eu estou escrevendo aqui. Depois sai essa equação aqui.
finalmente a última equação. Também gosta. Então, essas 4 equações, tá? Elas saem da transformação da Fibonacci. Então, só para a gente guardar bem, basicamente, fisicamente, o que nós estamos fazendo é uma transformação de isometria, uma transformação que faz uma transitividade, uma mudança de ponto no espaço interno, mas sempre mantendo a mesma posição x. Então, essas transformações, a gente está vendo essas combinações que estão aparecendo aqui, que estão envolvendo o grupo G, que é o grupo de isometria de G sobre H, estão aparecendo aqui transformações que envolvem derivadas espaço-temporais do G. A gente já começa a ver aqui uma pequena sementezinha daquilo que vai ser criando livros. Então, nós temos essas 4 equações aqui. Vamos agora aqui trabalhar um pouco o conteúdo dessas equações. Então, a primeira dica que a gente encontra aqui, né, que o Falange traz certidão dessa ardência aqui, é usar essa equação. Vamos ver só o que a gente pode fazer com essa equação. Essa equação aqui é uma equação razoavelmente simples. Então, essa equação está me expressando a derivada, quando eu coloco num ponto x'mi da variedade, aquele espaço interno, num dado x'mi, eu tenho aquele espaço com coordenadas Cn. Então, essas coordenadas Cn, elas estão atreladas ao ponto x'mi. Então, aqui está me dando uma dependência. E aí, se eu mudar para um outro ponto aqui da variedade, um ponto x barrado mi, eu vou ter essas novas coordenadas x barrado m. Então, em cada ponto, eu tenho essas coordenadas. Essas coordenadas internas, elas tomam valores dependentes do ponto. Então, por isso que aparece essa derivada de Cn em relação ao x'mi. As coordenadas do espaço interno, elas não são independentes das coordenadas do espaço unipópicos. Por quê? Porque eu defino um espaço interno para cada ponto x'mi. Então, em cada ponto x'mi, eu tenho um conjunto de coordenadas Cn de x'mi. Essa relação aqui, então, eu vou poder isolar isso aqui. Observa só, essa matriz aqui é inversível. Então, eu posso pegar essa equação aqui, que a gente sabe inverter. Isso aqui, no fundo, é o quê? É a matriz que representa o elemento H-1, é a representação adjunta desse H-1. Então, é uma matriz inversível do grupo G. E eu depois também posso, a gente sabe como a gente faz para inverter a Firbain. Dá um delta. A gente pode multiplicar a Firbain pela sua inversa. Então, dessa equação aqui, invertendo essa matriz e multiplicando pelo inverso da Firbain, a gente tira uma relação aqui, que é o que dá o d de Cn de x'mi. Então, a gente obtém a seguinte relação. A gente obtém essa relação aqui. D Cn de x'mi, fazendo essas operações. Isso dá para a gente, vamos explicar, vai ficar esse termo aqui, então, esse termo aqui vai ser jogado do lado esquerdo com sinal menos. Então, vai aparecer para nós aqui, menos G menos 1, DI, G, beta chapéu, e aqui vai aparecer, como já veio, vai aparecer esse objeto aqui, capa, beta chapéu,
Opa, tudo bem. Opa, tudo bem. Então, esse objeto que aparece aqui, vamos ver quem é isso. Então, da onde é que sai essa relação aqui? Essa relação aqui sai dessa segunda condição aqui, sai dessa equação, quando a gente inverte esse objeto, inverte essa filmagem. Então, o que é para nós esse vetor de química? Esse vetor de química que vai ser para nós, vai ser dado por isso, capa, beta chapéu. M. Ele é E. Beta chapéu. Vamos dizer assim, gama. F. Gama. M. Da onde é que está saindo isso aqui? Então, essa relação aqui, quando eu multiplicar, essa relação está saindo daqui. Nós vamos multiplicar. Aqui nós temos esse H menos 1. Quando eu multiplicar pelo inverso, né? Então esse H menos 1 vai matar esse H. A representação, quer dizer, o produto de uma matriz por outra matriz, quer dizer, a representação de um elemento do grupo vezes a representação do outro elemento do grupo, eu posso usar a representação do elemento produto e inverter esse objeto aqui. Então, iterando, jogando esse cara, multiplicando a direita por isso, e depois multiplicando por esse N inverso, a gente ganha exatamente essa relação aqui. Aqui, na verdade, é até o TM, o H menos 1 desaparece. Aqui o TM, o L5, e aqui um é gama, então, isso aqui é o que é para nós o vetor de química. Nós podemos mostrar que essa forma aqui é uma outra forma de nós expressarmos os vetores de química. Os vetores de química estão associados a isometrias da variedade. Então, se nós fizermos uma transformação de isometria na variedade, a gente pode mostrar que uma forma de que quem gera a isometria são os vetores de química. Então, essa expressão aqui é uma expressão, quando eu componho esses objetos aqui, segundo essa relação que está aqui, eu ganho essa composição aqui. E essa composição aqui nada mais é do que um vetor de química. Essa passagem aqui, ela não é trivial, tá? Então, isso aqui não é um resultado trivial, não. Então, isso aqui precisa ser demonstrado, tá? Vou botar aqui para ninguém pensar que isso aqui é óbvio. Então, isso aqui não é trivial. Tá? Pode ser demonstrado. Se fizermos, né, uma transformação. Quem gera as transformações de isometria são os vetores de química. Então, se a gente fizer uma transformação de isometria, a gente acaba podendo ler o vetor de química através de como é que eu faria isso? A gente faria isso dessa maneira. Eu sei que se eu fizer uma transformação de infinitesimal, se eu for de um L de Xi para um L de Xi mais de Xi, que é o elemento do espaço homogêneo que representa o ponto de Xi, nós não fazemos essa transformação aqui. Nós sabemos que a gente pode fazer isso aqui usando essa. A gente define o nosso L de Xi desse modo. A gente define o nosso L de Xi, né? Desse modo. L de Xi é menos 1, B, L de Xi. Então, se nós fizermos uma transformação de isometria, a gente vai tirar um ΔE. O ΔE vai ser o ΔE proveniente de fazer Xi mais dxi. E aí a gente sabe que quando a gente faz Xi mais dxi, isso é um G, LH menos 1. Então, eu uso esses elementos que eu já sei, montando essa transformação, nós conseguimos ver que a gente chega a uma outra expressão que nós não tínhamos no vetor de química. Ou seja, a gente mostra que os vetores, na verdade, essas componentes da Filbine são as componentes que relacionam os índices. Esses índices aqui são os índices do grupo que estão em G, mas que não estão em H. São os geradores que estão no espaço homogêneo, fora do H, fora do subgrupo invariante. E esses aqui são as coordenadas. Então, essa Filbine aqui está relacionando, né, o elemento do espaço tangente, o elemento com coordenada,
essas filmagens aqui, elas servem para definir também os vetores de Q. Então, essa composição aqui, ela sai fazendo-se uma transformação de isometria. Tá? Isso aqui não é um resultado trivial. Vocês podem, quem quiser entender isso um pouquinho melhor, né, entender a relação entre as filmagens e o vetor de Q, esse resultado aqui está no livro do Kobayashi Maskawa. E no Helderson também. Já tinha dado essas referências para vocês, no Kobayashi Maskawa, e o livro do Helderson de espaços homogêneos também. Então, quem quiser, quem tiver o interesse de ver a demonstração, vale a pena ver que aprende alguma coisa, mas é uma forma de se escrever o vetor de Q. Então, essa equação aqui, nós usamos essa equação aqui para obter esse resultado. Na verdade, né, a variação em relação, quer dizer, quando a gente está aqui nesse desenhozinho, né, quando a gente faz uma variação do x', a minha coordenada psi, ela sofre essa variação. Dxi, dx'mi, ela é dada em função dos vetores de Q e dos elementos do grupo dessa forma. Então, vamos guardar essa relação aqui, que essa relação vai ser importante para nós. Então, é a informação que sai dessa equação aqui. Então, vamos já eliminar essa equação. Essa equação aqui nos deu esse resultado. Vamos lembrar que os vetores de Q, né, eles geram isometrias. Se eles geram isometrias, eles são geradores. Eles podem ser os geradores, depois aqui vai ser um grupo de veios de 4 dimensões. Então, essa relação aqui já foi trabalhada, foi usada. Beleza. Em seguida, vamos pegar a seguinte relação. Vou pegar a outra relação aqui de baixo, né? Então, da relação, pegar essa aqui, 3.10. Vamos ver que relação que nós vamos pegar. É dessa relação aqui que nós já tiramos, né? Essa relação aqui também pode mostrar o seguinte para nós. Nós vimos o seguinte, a transformação de coordenadas, né, que nós fazemos dentro do espaço compacto, do espaço homogêneo, né, que faz, quando eu atuo com o elemento de G, eu mudo de psi para xilinha, esse xilinha, ele é um psilinha de psi x. Essa transformação aqui pode ser invertida também. Eu posso obter o psi também, né, como função do xilinho do x. Aquele mesmo ponto, né, eu posso expressar o psi em função do psi ou o psi em função do xilinho, né, a transformação inversa. E aqui, dessa relação, a gente pode ganhar isso aqui também. Vamos ganhar essa relação aqui, derivada do psi em relação a xi. E aqui a gente, essa equação aqui, ela nos deu dxm, dxi. Essa relação aqui, eu quero tirar dx'm, dxi. Mas na verdade a gente vai fazer isso aqui. Vamos escrever isso aqui. Derivar x'm em relação a xi, derivar x'm em relação a xn, derivar xn em relação a xi. Isso aqui nós já conhecemos. Tá? Dxm, dxi a gente já sabe. E essa relação aqui também nós podemos. Essa relação aqui que nós já tiramos. E essa relação aqui a gente sabe relacionar com o filmagem. Então, a gente, dessas duas relações, dessa relação aqui, a gente chega a esse resultado. Esse resultado, esse é uma coisa simples de obter. Não digo que é trivial, mas é assim. Aquele que eu apaguei não era trivial. Então, isso aqui dá para nós, menos G, derivado em relação aos componentes μ, G é menos 1. Olha só, sempre a ideia do Young News está aparecendo no chapéu. E aqui capa, chapéu, do sim. Então, no fundo, é o análogo daquela transformação, só que agora aqui feito no sim. Então, chegamos a esses dois resultados. Agora é que vem a coisa importante para nós. Então, essas equações aí, elas estão me dando a mudança, né, quer dizer, a transitividade e a isometria no espaço interno. Vamos pensar agora na seguinte situação. As nossas filmagens são relações auxiliares. Essa relação aqui é fácil de ver. No apêndice do Salame dos Tracidias, mostra essa relação em detalhes também sobre dimensão, algumas poucas dimensões. Agora vamos pensar na seguinte coisa. As componentes da filmagem,
que eu tenho no meu espaço interno são essas aqui. Eu posso ter, então, a minha fill-by com índice, né? No espaço M, espaço interno, M, posso ter o alfa base, índice H, ou posso ter o meu M alfa. Então, essas são as fill-bys também definidas. Essa componente aqui, então vamos pegar esse objeto. Essa aqui que é importante para nós. E as suas inversas, né? Claro, quando a gente tem a fill-by, a gente também tem a inversa da fill-by. Posso escrever o inverso desse objeto aqui, M alfa de xi e assim vai. Bom, então vou colocar o seguinte: as nossas fill-by, elas, como nós tínhamos colocado no início, elas dependem agora das coordenadas, né, dos dois. Eu sempre estou omitindo aqui o índice x, né? A coordenada x, né? Mas está tudo implícito que tudo isso todo esse trabalho eu estou fazendo sempre do ponto x'. Então tudo depende de x e de xi ou de x e xi', né? Eu posso passar de xi para xi, mas aquela transformação é dependente de x. Então tem sempre um x implícito aqui. Vamos especificar o x de novo nessa componente aqui. Vamos pegar então essa componente da fill-by essa componente aqui em particular. M. Vou pegar aqui, já vamos explicar aqui o M. Então vamos explicar já o que é isso. X, xi. Vamos dar uma olhadinha nessa componente aqui, o que ela está dizendo. A nossa fill-by, então nós temos nosso espaço, ele é Minkowski, né, como nós colocamos, vezes o espaço interno Bn, que é o G sobre H. Então nós temos as fill-bys, né, com, em princípio, meu espaço é esse todo. Então eu tenho as minhas coordenadas xi, as coordenadas de Minkowski, e as minhas coordenadas Cn no espaço interno. Então as minhas fill-bys, elas vão poder ter sempre um índice, um setor espacial. Então eu posso ter o Mi e posso ter o N. E as fill-bys, elas sempre conectam, né? Elas sempre conectam o índice mundo, que nós chamamos já, a gente já conhece já aquela notação de índice mundo, com o índice de espaço interno. Então eu posso aqui estar conectando Mi com os índices de espaço interno aqui A, e aqui nesse meu espaço, os meus índices internos são os índices alfa. Então nesse conjunto de componentes da fill-by, a fill-by que vai ser interessante para nós vai ser uma fill-by que conecta, por exemplo, e aí, claro, esse espaço é um espaço todo. Então eu posso também ter uma fill-by que me conecta o índice de variedade, o índice Mi aqui, né, com o índice, na verdade, o índice A com o índice N, que são os índices de mundo. Então esse setor aqui, ele tem índice de mundo N, e os índices de espaço tangente são os índices do grupo G sobre H, os geradores de G que não estão em H, o alfa. E aqui eu posso relacionar índice de espaço-tempo com índice flat. Eu não necessariamente estou dizendo que esse espaço é plano. Em princípio, esse espaço para nós é um espaço curvo. Depois é que nós mostramos que esse objeto aqui é um espaço de Minkowski. Então, em princípio, nós começamos com uma fill-by. Vamos pegar uma fill-by que tem essa caracterização. Então, vamos pegar uma fill-by que ela pode ter um índice no espaço flat, no espaço tempo flat, e um índice no espaço mundo. Isso que vai depender de x e de xi. Como que eu posso pensar? Nada me impede de pensar que posso decompor, posso fazer a seguinte proposta. É aqui que está basicamente uma dos passos, né, uma das prescrições do formalismo de Kaluza Klein. Vamos colocar aqui. Essa aqui é a prescrição de Kaluza Klein. O que ela está querendo dizer? Nós vamos dizer o seguinte: a nossa geometria se fatora. Então nós temos um espaço-tempo vezes um espaço interno. Então tem 4 dimensões aqui e n dimensões aqui. Então a proposta é que essa fill-by também ela siga essa fatoração.
Então, por exemplo, eu vou ter aqui, pegar um conjunto de campos, não sei a definição, com esse índice A, que é um índice flat do setor espaço-temporal, e esse, aqui nós vamos ter alguma coisa que pode ter um índice, vamos dizer assim, alfa chapéu. Porque eu vou contrair isso, então isso tudo depende de x. As coordenadas x. E aqui eu vou pegar o meu vetor de Killing, que vai ter encarna alfa chapéu. O vetor de Killing relaciona sempre o índice do grupo com o índice da variedade. Então, lembrar lá da definição de vetores de Killing. Quando a gente faz uma transformação, lembra quando a gente trabalhou com espaços curvos em geral, né? A gente pegava um vetor de Killing, ele faz uma transformação tipo geral de coordenadas, e é uma transformação, vamos dizer, uma transformação geral de coordenadas seria algo desse tipo aqui. Seriam os shifts gerados pelos vetores de Killing. Então nós tínhamos parâmetros, né, locais, a gente podia chamar de um conjunto de parâmetros, alfa, e aqui nós tínhamos, alfa vamos chamar aqui de um índice de grupo, e aqui nós tínhamos vetores de Killing, K e N de si. Isso aqui é o que gerava a isometria. Nós tínhamos já aprendido que a estrutura de um vetor de Killing é sempre um índice no grupo de isometria e um índice nas coordenadas do espaço-tempo. Então essa é a estrutura aqui. Então a gente pode pensar que esse objeto aqui, ele pode se decompor desse modo. Então essa prescrição aqui, isso aqui é um ansatz. Na verdade, não vamos nem colocar a palavra prescrição, vamos colocar a palavra ansatz. É a proposta, né, da formulação de Kaluza-Klein. É dizer que as filebares do espaço total, elas se fatoram em um conjunto de objetos aqui, que na verdade são campos que dependem da posição, mas com essa estrutura aqui, e multiplicados, quer dizer, contraídos com o vetor de Killing, para poder dar justamente a estrutura de índice. Esse índice aqui que está no espaço-tempo, é o índice flat do espaço-tempo. Claro, se for um espaço de Minkowski, a filbare é a mi, nós sabemos que ela é o próprio delta mi. Mas se o espaço não for o espaço-tempo plano, a filbare não é simplesmente o delta de crônica, ela tem uma parte linear, que é aquilo que a gente chama de linearização da métrica. Então, essa filbare aqui nós vamos decompor desse modo. Ela vai ser esse conjunto de campos, com esses índices aqui, contraídos com os vetores de Killing que eu tenho nessa minha variedade. Então vamos usar essa prescrição aqui. Isso aqui vão aparecer para nós como campos em 4 dimensões, são campos em 4D. Vamos ver então qual é o significado deles. E aqui são os vetores de Killing. Os vetores de Killing, nós sabemos o que eles são. Eles são geradores da isometria. Então esses vetores de Killing são vetores do espaço interno, eles vão aparecer para nós como geradores em 4D. É aqui que está toda, o resto tudo é calculinha, geometria, mas é aqui que está a conexão com aquilo que nós chamamos de interpretação física. E qual é a nossa proposta? A nossa proposta é ter uma geometria que é um espaço-tempo de mais dimensões. E imaginar que desse espaço-tempo de mais dimensões eu vou poder compreender as simetrias do meu mundo quadridimensional e, eventualmente, os meus campos do mundo quadridimensional. Então, a filbare, que é um elemento puramente geométrico, no meu modelo, né, em mais dimensões, eu consigo fazer essa fatoração aqui. Claro, isso aqui só é viável se satisfizer as equações de campo. Como eu falei com vocês, aquele trabalho que eu citei aí do Kremer, do Juliá, do Scherrer, o trabalho do Freud, do Rubin, trabalho também no salão aqui, o esforço é mostrar que essa prescrição aqui, esse ansatz, essa hipótese de como seja a filbare, ela consegue, colocando-se isso nas equações de campo, a gente consegue fechar, resolver as equações de campo. Então é uma proposta que é, vamos dizer assim, ela é fundamentada pela dinâmica, né, clássica. Então essa proposta aqui, e é isso que nós chamamos, no fundo, de compactificação espontânea, porque na verdade, eu estou quebrando o meu espaço-tempo de mais dimensões num setor que só vê Minkowski e um setor que eu estou fatorando a geometria com um produto cartesiano. É isso que seria a hipótese da compactificação espontânea. E a gente tem que mostrar que essa forma da filbare
de Euler-Lagrange. Esse caso de Euler-Lagrange são equações clássicas, não. Nada aqui está quantizado, não são campos clássicos. Então, as equações de Euler-Lagrange são satisfeitas e isso me dá, então, subsídios para que eu possa escrever essa equação desse modo. Muito bem, então, isso nós sabemos. Aí vai entrar agora o nosso resultado na prática. Então, ao fazer essa transformação, então nós já sabemos como é que esse objeto se transforma em linha. Sabemos como o vetor de Killing se transforma. E a gente vai poder, então, dar uma olhada na transformação desse objeto. Então, a proposta aqui que a gente tem é compreender a lei de transformação daquela decomposição. Como é que aquele objeto que eu chamo de AA, de alfa chapéu, vai se comportar quando eu fizer uma transformação de isometria do espaço interno. Vamos colocar o seguinte, os cálculos, né, estão reproduzidos aqui no apêndice, o trabalho da sala de decidir, dá para seguir. Só quero chamar mais atenção para o que está sendo feito. Se a gente olha esse cálculo como está, é muita manipulação algébrica, a gente perde um pouco, né, o fio condutor da discussão. Então, eu estou só pontuando bem para vocês que a discussão física que está em jogo, que todo o esforço aqui é mostrar que da geometria do espaço de mais dimensões, com essa chamada compactificação, esse mecanismo de compactificação espontânea, nós temos um modo de compreender aquilo que vão ser os campos de Gauss de 4 dimensões. Então, essa hipótese aqui, que a minha filmagem do mundo de 4 mais n dimensões se explica dessa forma, campos em 4D, vetores de Killing em n dimensões, então aqui eu tenho 4 mais n, aqui eu tenho 4, e aqui eu tenho as 4 dimensões, e aqui eu tenho as n dimensões. Então a gente quebra essa filmagem, e isso é factível, isso é possível, pelas equações de campo. E aí agora o que nós vamos ver é como sabendo aquelas nossas equações anteriores, como é que essa equação se transforma. Então o que nós temos é isso aqui. Pegar a lei de transformação então, desse objeto nosso aqui, que nós temos o R, eu estou mudando as índices aqui só para não errar, vou fazer com atenção, porque o que eles chamam, nós estamos usando quase que a anotação inversa dele, mas quem for ler o paper segue a anotação dele, é que eu comecei as aulas sem consultar o paper, e aí depois eu quero manter a nossa anotação. Então vamos escrever esse objeto da seguinte maneira, vamos fazer essa transformação. Então nós temos aqui o nosso objeto EA, M de X. Então nós vamos estar fazendo uma transformação. Então nós vamos nesse objeto aqui, é linha A, M de X que seguinte. Estou fazendo uma transformação nas coordenadas internas, certo? Então isso aqui vai dar para nós A, M, essa lei de transformação aqui, a gente sabe o que é. Isso aqui vem do caráter contravariante, né? Então, a gente está transformando esse objeto, fazendo uma transformação, né? Esses índices aqui, esses índices ressentem essas coordenadas, esses índices aqui ressentem essas. Estou fazendo uma transformação aqui. Então, a gente sabe que um objeto, um vetor contravariante, V' N, ele se transforma assim. Ele é V, C'N, V, Cn, Vn. Só que agora, esses índices aqui, eles valem o espaço-tempo de 4 dimensões e o espaço-tempo interno. Então é por isso que aparece esse índice contraído com esse índice do espaço interno e esse índice contraído com esse índice do espaço de 4 dimensões. Então, essa lei aqui nada mais é do que a lei de transformação de um vetor contravariante em 4 mais d dimensões. 4 mais n dimensões. Esse índice aqui vai varrer 4 mais n dimensões. Então, no setor de 4 dimensões, é esse índice aqui. No setor de n dimensões, é esse índice aqui. Sempre lembrando, isso aqui é um Ψ, e aqui é um X que Ψ também. Tá? Então,
fazendo a transformação só no setor interno. Então é isso aqui. Agora, eu já sei quem é um dexilinha MDXV. Isso aqui eu sei quem é. Esse objeto aqui também eu sei quem é. Nós já sabemos tirar esses objetos aqui. Então, isso aqui vai dar. Colocando, então, essa expressão aqui, essa transformação, eu sei quem é essa transformação. E agora eu sei quem são esses objetos. Eu vou agora substituir cada um desses reais por aquela expressão. Então, vamos ganhar a seguinte expressão. A linha. Então, quando eu colocar, quando eu tiver esse objeto aqui para nós vai ser isso aqui. Ó. Vai ser o A, alfa chapéu, a linha, né, do X, e aqui o K, alfa chapéu, M, sim. O que eu estou fazendo? Então nós estamos colocando. Temos essa lei de transformação, agora que entra para a nossa prescrição, para o nosso usuário. Esse objeto transformado sempre no ponto X e o vetor de Gibbs. Está lá, aquele lado. Do lado direito eu tenho isso. E agora eu vou substituir desse lado aqui as mesmas coisas e usar as expressões que eu tenho para esses objetos aqui. Então, colocando aqueles atos nessa equação e as expressões que nós já derivamos para essas derivadas aqui, nessa relação desse objeto com o vetor de Gibbs, nós vamos ganhar a seguinte equação. Então, é só aí uma questão de um pouquinho de álgebra cuidadosa, mas basicamente o que a gente está inserindo é essa decomposição na lei de transformação. Eu fiz uma transformação, então, do espaço interno, fiz uma transformação de isometria na variedade interna, vi como é que essa Filbert reage, então eu sei que por covariância ela reage desse modo, agora eu sei que essa Filbert se expressa desse modo, e essas ilhas aqui se expressam com aquela expansão que nós tínhamos lá. Então, essa equação aqui vai estar dando para a gente a seguinte lei de transformação. Então, reportar aqui a equação que a gente dá. Valinha A, objeto do chapéu, seguinte, aqui é importante colocar isso aqui é uma linha X. Vai dar A, chapéu, X, chapéu, essa Filbert aqui, ela está conectando o índice do espaço-tempo com o índice do espaço-tempo. Essa Filbert aqui, ela só tem dependência em X. Explicar por quê. Essa Filbert aqui, ela está conectando o espaço-tempo com o espaço interno. Então, ela vai depender das coordenadas dos dois espaços. Essa Filbert aqui, ela está completamente restrita ao espaço-tempo. Ela conecta o índice flat do espaço-tempo com o índice mundo do espaço-tempo. Então, ela só depende de X. Aqui não tem a dependência de si aqui, mas sempre si aqui. Então, tem essa expressão que só depende de X por Y. Isso aqui nós conhecemos, nós estamos definindo, tirar ele agora em função do vetor de Gibbs. Então, tem vetor de Gibbs em toda essa expressão. Então, toda essa expressão que nós já podemos usar, então nós já sabemos que o resultado que nós derivamos ainda agora, né? Essa expressão aqui, ela dá para nós, né? Aquele resultado, só vou colocar aqui para vocês verem aonde é que aparece exatamente o vetor de Gibbs, né?
essa expressão aqui, dexilinha NB, é isso aqui, ó, menos G, I, G menos 1, chapéu, isso para nós, expressões aqui, eu sei como é que o vetor de que se transforma, então eu tenho fluxo também assim, então eu tenho um vetor de que todas essas expressões aqui, isso aqui no final, isso vai dar a transformação do vetor de que isso vai dar o capa, o chapéu, a lei de transformação de covariância do vetor de Killing, então eu vou poder fatorar esse vetor de Killing são independentes, então eu tenho capa de Xilin, capa de Xilin, capa de Xilin. Então essa equação fica assim no vetor de Killing. E essa equação cai nisso que agora a linha A, delta chapéu, X, A, chapéu, está no grupo G. Então, aqui a gente já está começando a ver, ó, esse campo que vem da Filbari de N dimensões, ele se fatora nessa equação, essa equação que dá a transformação de isometria daquela componente da Filbari N4 mais N dimensional, ela acaba sendo projetada em 4 dimensões dessa forma. Esse campo sofre essa. Aqui é o elemento adjunto, então isso aqui a gente sabe que é uma ação adjunta, é G menos 1 mais G, e aqui é a parte que a gente esperaria que fosse da parte homogênea do Yang. O que isso aqui vai me dar? Agora eu quero projetar esse índice aqui no espaço-tempo de enfoque mesmo. Então o que nós vamos fazer com essa equação? Nós vamos pegar essa equação, vamos multiplicar ela toda por a índice x, que é o inverso da Filbari, o espaço de enfoque. Então essa equação aqui vai cair na nossa agora da seguinte maneira, ela vai ficar a linha aí de x. Posso escrever isso aqui como se é uma representação adjunta, vou poder escrever isso aqui da forma g, a linha de x, né? G menos 1 menos g. Aí isso aqui vai me dar um delta de pi, pi. Alguém me chamou? Eu. Fala aí. Da primeira linha para a segunda, eu imaginava que você ia só fatorar, entre aspas, aí o K. O K, Isso. Mas apareceu um D ali, não sei. Isso, aparece. Esse D aqui aparece. Quando eu vou fatorar esse K, isso aqui me dá o K aberto, né? Essa expressão aqui, né? Perdão. Essa expressão aqui é quando. Deixa eu pegar aqui. É isso aqui, ó. É a lei de quando. Você faltou um elemento aqui. Quando você pega o vetor de Killing, vamos colocar o seguinte: o vetor de Killing tem essa estrutura. O índice do grupo e o índice da variedade de Xilin. Quando eu faço uma transformação desse tipo, né, o vetor de Killing ele reage com esse índice dele, é um índice de coordenada. Então ele vai reagir à transformação de coordenadas. Ele vai se transformar contravariantemente. Xilin é M, dxm. Ou seja, na verdade era um carinho ali. Exatamente, é isso aqui. Isso aqui vai me dar aqui o K alfa aqui M.
psi. Agora, ao mesmo tempo, quando eu estou fazendo essa transformação de coordenada do espaço interno, quem faz essa transformação é um elemento do grupo, é o elemento G. Então, é aqui que vai aparecer o D, beta chapéu, alfa chapéu, e aqui eu vou ter o alfa chapéu, beta chapéu, D beta chapéu, aqui de alfa chapéu, beta chapéu, do G. Então lá quando eu tenho aquela transformação kappa, né, vezes isso aqui, é kappa de psilinha vezes o D a menos 1, que é o D de G a menos 1. Essa aqui é a lei de transformação do vetor de Killing. Quando eu faço uma mudança, quando eu faço uma translação aqui no espaço interno, eu vou daqui para cá por uma transformação de isometria, eu mudo a coordenada, eu vou de psi para psilinha. Então esse índice aqui é contravariante. Então ele reage dessa forma por contravariância. Mas ao mesmo tempo, quem faz essa transformação é o elemento do grupo. Então eu estou fazendo uma transformação do grupo. Esse índice aqui é um índice do grupo. Então ele vai ver a transformação. O vetor de Killing, ele é o gerador. Os geradores estão na representação adjunta. Então o que entra aqui é o elemento de matriz da representação adjunta. Quer dizer, o análogo disso aqui no espaço das coordenadas é essa matriz no espaço do grupo. Então esse elemento G, ele desloca o psi para psilinha, me dá essa lei aqui. Mas esse elemento G, ele mexe no índice de grupo do vetor de Killing dessa forma. Então eu fico com essa equação. Então essa combinação que está lá é kappa de psilinha vezes D a menos 1. Só que pela teoria das representações do grupo, a matriz D a menos 1 de G é a mesma coisa que o D de G a menos 1. Né? Quer dizer, a matriz que representa o inverso é o inverso da matriz que representa o elemento original. Então, por isso aparece esse D de menos 1. Certo? Aquela lei de transformação lá. Bom, então o que a gente observa? A gente observa que a gente ganhou um genuíno campo de Yang Mills em 4 dimensões, a partir da geometria n-dimensional. Então, nessa formulação desse mecanismo, né, que a gente chama de compactificação espontânea, né, que foi desenvolvido a partir da década de 70 por aqueles autores que eu li, ele leva a esse interessante resultado. É um pouco diferente da premissa original de Kaluza Klein, porque se vocês olharem o trabalho original de Kaluza Klein, eles fazem umas artes na métrica. Eles pressupõem, eles botam uma forma para a métrica. E eles já pressupõem que a métrica, ela quebra nas dimensões espaço-temporais e nas dimensões internas. Aqui no mecanismo da compactificação espontânea, não. A gente mostra que isso é uma solução das equações de campo, das equações de movimento. E aí, aquilo então, quer dizer, os dois elementos que estão em jogo, né, é a Filbine do espaço completo. Então, essa componente aqui da Filbine, a Filbine, quer dizer, vamos botar aqui a figurinha para ficar mais claro. É como se aqui eu tivesse o espaço inteiro. Então, aqui eu tenho o ponto x do espaço interno. Aqui eu tenho o espaço interno. Eu tenho o nosso espaço de n dimensões. Nós temos aqui, desse ponto aqui, então, nós associamos todos os pontos dessa variedade. Então, aqui eu tenho meus pontos com coordenada n. Esse n varia de 1 até n graus. Esse espaço aqui tem n dimensões, né? Aqui é o espaço de 4 dimensões e aqui é o espaço de n dimensões. Esse espaço aqui de 4 dimensões não necessariamente é um espaço plano. Então, esse espaço aqui, ele vai ter os índices mundo, né? Ele vai ter os índices mundo e os índices flat. Então, eu tenho os índices mundo, mi, e os associados índices flat, a. Aqui, eu tenho os índices mundo, m, nesse espaço aqui, e os índices flat são os índices do grupo. Então, são todos aqueles geradores alfa que não dão, né, na nossa splitting, a álgebra de nível do grupo G, nós tínhamos os geradores G alfa barrado e tínhamos os geradores G alfa. Isso tudo aqui constituía os nossos geradores G alfa chapéu. Então aqui esse índice aqui vai de 1 até n, esse índice aqui vai de 1 até n. Então a Filbine aqui é uma Filbine que conecta. Então a Filbine pura daqui, ela é uma Filbine do tipo M alfa.
E a Filbine pura daqui é a Filbine do tipo MA. No entanto, o espaço é o produto cartesiano dos dois. Então eu posso ter uma Filbine com índice A aqui, e com índice N, índice A aqui, com índice flat aqui e com índice de mundo aqui. É dessa Filbine aqui, que tem o índice flat aqui e o índice de mundo aqui, que vão nascer os campos de Gay. Vai nascer aqui o nosso AA e aqui os nossos alfa chapéu. Esse campo aqui está relacionado, esse índice aqui está relacionado com os vetores de Killing. Então, os vetores de Killing do espaço interno, que são os geradores das isometrias, eles é que dão o flavor dos campos de Young-Mills. Então, esse índice aqui, ele vem dos vetores de Killing do espaço interno. Esse índice aqui é o índice do espaço-tempo. E quem faz a transformação são os elementos de G. Esses elementos de G, e quem é G? G é o grupo de isometria. Então, esse campo aqui, o A', a alfa, né, se transforma com G. Mas quem é G? G é um elemento, uma transformação do grupo G, que é o grupo de isometria do espaço interno. Então, o que fica constituído no final de tudo é que simetrias, isometrias do espaço interno têm associados vetores de Killing do espaço interno. As simetrias do espaço interno, as isometrias do espaço interno, aparecem como as transformações de simetria em cima do campo de Young-Mills. E o índice de sabor, né, o índice que define o caráter do número quântico de Young-Mills, ele é dado pelos vetores de Killing do espaço interno. Então, isso aí que é o resumo da história do mecanismo de compactificação espontânea. Então, isso nos leva, né, a esse resultado, de que foi um resultado muito usado, assim, antes de chegar na teoria de cordas, né, quando a gente estava evoluindo da supersimetria para a supergravidade. E aí, na próxima aula de mecânica, nós vamos falar de supergravidade com as dimensões. As supergravidades e mais dimensões, quer dizer, se desenvolveu nessa mesma época, no mecanismo da compactificação espontânea, se desenvolveu, tinha uma área de pesquisa muito intensa entre basicamente 78, né, entre 78 e 84, que foi a era das chamadas Kaluza-Klein supergraves. Kaluza-Klein subos, né? Teoria de supergravidade na visão de Kaluza-Klein. Essas Kaluza-Klein supergraves, elas eram, na verdade, baseadas nesse mecanismo de compactificação espontânea, e aí a ideia era gerar simetrias em 4 dimensões a partir de dimensões extras. Então, esse mecanismo foi amplamente usado nesse período aí, e se tentava ver como é que eu poderia obter as simetrias do espaço em 4 dimensões a partir de dimensões mais altas. Por exemplo, modelo padrão. Qual é a simetria do modelo padrão? SO3 de cor, SO2, né, o SO2 diz o spin, fraco e o U hipercarga. Então, nós temos essas 3 simetrias. Então, será que eu consigo obter SO3, SO2, U a partir de que espaço? Então, será que eu consigo ter um espaço interno, né, uma teoria de dimensões mais altas, a partir da qual eu posso, por exemplo, obter o modelo padrão? Então, se nós quisermos obter, né, o modelo padrão tem SO3. SO3 é um grupo com 8 geradores. Eu tenho 8 geradores aqui, ligados ao SO3. SO2 tem 3 geradores. E o U tem 1 gerador. Então, você precisaria, no princípio, de 12 geradores. Agora, eu teria que buscar, então, e o que eu quero? Eu quero obter os números quânticos do modelo padrão. Os números quânticos do modelo padrão, SO3 tem 2 números quânticos, né? Cada grupo SON tem N menos 1 números quânticos. Então, eu tenho 2 números quânticos associados ao SO3, um número quântico associado ao SO2 e um número quântico associado ao 1. Então, o que esses números quânticos estão nos dando seriam aquelas cargas
que comutam entre si, que são conservadas, né? E que vêm de um espaço que eu tenho uma simetria mais ampla. Então eu precisaria de 12 geradores, 8 de SO2, de SO3, 3 de SO2 e 1 de 1. Então eu precisaria de um espaço de 12 vetores de Killing, né? Esse inicial aqui, 12 geradores para poder. Então eu precisaria realmente de uma dimensão mais alta. Agora, é claro que a dimensão do grupo de isometria, ela não define a dimensão do espaço-tempo. Se eu posso estar, se eu estou, por exemplo, numa N-esfera, né? Como a gente já viu, numa N-esfera, então meu grupo de isometria é SON mais 1. Então a N-esfera é o SON mais 1, eu já tive visto o quociente SON. Então essa N-esfera tem N dimensões. No entanto, esse grupo aqui tem N mais 1 vezes N sobre 2 dimensões. Então, vamos dizer que eu estiver falando de uma 3 esfera, tem 6 geradores aqui, 6 esferas para ligar, a 3 esferas ligada ao SO4, né? Então são 6 geradores e ao passo a dimensão é 4. Então, 3. Então eu não tenho uma relação. Então eu posso ter bastante, geralmente eu tenho mais geradores do que dimensões. Então, a ideia seria essa, procurar as simetrias a partir de dimensões extras. Então essa aqui. Porém, isso sem supersimetria fica muito solto. Com supersimetria a gente amarra. Uma teoria de supersimetria, ela amarra muito o spin dos objetos que estão ligados àquela teoria supersimétrica com a dimensão extra. Por exemplo, se eu quero fazer uma teoria de super Young Mills, eu quero uma teoria de Young Mills com supersimetria, eu não posso ultrapassar 10 dimensões. A gente vai falar sobre isso hoje. E há uma conexão entre o conteúdo de spins de uma teoria supersimétrica e o número de supersimetrias. E depois há uma conexão entre o número de supersimetrias e a dimensão extra, de onde essas supersimetrias podem surgir. Então, na teoria de supergravidade, fica tudo muito amarrado. Quer dizer, a teoria de supergravidade mais ampla que nós podemos ter é em 11 dimensões. E nós podemos ter teoria de supergravidade de Young Mills em 10 dimensões. Então, Young Mills vai até 10 dimensões, supergravidade vai até 11 dimensões. Nós poderíamos falar, mas por que supercordas vai até 10 dimensões, mas descreve a gravidade? Por que eu não preciso ter 11 dimensões para descrever a gravidade na teoria de cordas? Porque a teoria de cordas não é mais uma teoria para partícula multiforme, é uma teoria para objeto estendido. Então, quando eu estou falando de objeto estendido, mesmo estando em 10 dimensões, eu dou conta da grande seção gravitacional. Então, as teorias de supercordas, elas param em 10 dimensões. Mas as teorias de supergravidade, antes das supercordas, elas iam até 11 dimensões para poder descrever os pendores. Vamos falar um pouco sobre isso. Mas o que eu queria, só para finalizar um pouco essa discussão, é deixar claro que o argumento bastante geométrico, como a gente trabalhou aí, quer dizer, toda a geometria desse espaço quociente, ela, no fundo, ela vai organizando para nós aquilo que vai ser a simetria de Young Mills em 4 dimensões. Então, esse grupo de isometria, quando eu tenho uma variedade, então, quando eu tiver, por exemplo, aquelas variedades que nós tínhamos falado, aquelas variedades do tipo CPN, né? Então, se a gente tiver um espaço complexo, né, projetivo n-dimensional, aquele espaço CPN, esse espaço aqui nada mais são para nós do SN mais 1 sobre SN próximo 1. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o CP2, isso aqui vai ser para nós S3 sobre S2 próximo. Então, esse CP2 aqui são 2 dimensões complexas, são 4 dimensões reais. Esse cara tem 8 geradores, 8. Menos 3, 5, menos 1, 4. Então, as 4 dimensões que eu tenho aqui estão associadas a esses 4 geradores que eu vou fazer o processo. Quer dizer, eu vou identificar tudo isso com a identidade e vão sobrar. Aqui eu tenho 8 geradores, aqui eu tenho 4. Então, vão ter 4 geradores que estão aqui, mas não estão aqui. Então, meu G sobre H, esse seria meu G, esse seria meu H. Então, o que nós estamos vendo aqui, desse G aqui, então, se eu quiser ter uma simetria S3,
essa simetria SO3, ela deve estar pedindo alguma estrutura do tipo CD2, porque isso aqui é isometria. Então isso aqui vai ser um grupo de gays. Então eu posso ter uma teoria de Young-Mills em 4 dimensões, com simetria SO3 e as dimensões internas elas já têm que estar no CP2. Então é como se eu tivesse Minkowski, quadridimensional, cross CP2. Isso aqui me dá um espaço de 8 dimensões. Isso aqui dá um espaço de 8 dimensões e o grupo de isometria desse espaço aqui é o SO3. Então eu consigo formar uma teoria de invariância SO3 e os campos de Young-Mills que vão aparecer aqui em 4 dimensões, eles vão provir das filbagens desse espaço-tempo de 8 dimensões. É claro que os ingredientes são esses. Eu não vou ficar insistindo muito nisso, porque isso aí é um aspecto muito especial, mas só para trazer esse elemento para vocês. Então, tudo isso veio que nós estávamos aqui estudando o modelo Sigma. Os modelos Sigma, né, são modelos definidos em cima de variedades do tipo G sobre H. Essas variedades G sobre H, essas variedades G sobre H, nós vimos que esses objetos aqui podem ser, na verdade, pode ser, na verdade, o grupo onde o espaço onde vivem, né, as coordenadas desse espaço aqui, podem ser aqueles objetos que seriam os bósons de Boltzmann numa teoria do Kepler espontânea de simetria. Então, esses objetos que seriam os bósons de Boltzmann, eles se relojam para a parte longitudinal dos campos de Gauge e esse setor forma um modelo sigma não linear. Então, esses espaços aqui estão associados a essas variedades internas, esses espaços homogêneos, eles estão associados ao modelo sigma não linear. Nós vamos ver, não na aula de hoje, mas na próxima aula de supergravidade, nós vamos ver por isso que o setor de campos escalares na teoria de supergravidade eles vão ficar no modelo sigma não linear por causa dessa relação que tem entre essas variedades concéticas e os modelos sigma não linear. Então eu diria que a gente consegue, né, finalmente mostrar uma possível origem geométrica dos campos lineares. Então, o apêndice importante desse paper aí do Salame de Transcendir é o apêndice, eu acho. É o apêndice 3, tá? Então, o Léo, você pegou a referência do Salame de Transcendir, pegou? Vai? Vocês pegaram, né? Então, você não pegou, não, pessoal. Uma das aulas aí dele, claro, não tem? Botei lá nos ofícios, né? É o apêndice 3. O apêndice 3 o apêndice 3 está muito bem descrito, justamente para poder mostrar essa ideia para vocês. Então, eu diria que com isso, a gente pode fechar um pouco essa discussão de campos de Young-Mills em conexão com o modelo sigma linear. Opa, Elton, tudo bem? Você me prestou o caderno aí para ver a matéria que eu tinha proposto lá? Primeiro? CPM aí, então a gente está com essa aula aqui, a gente mais ou menos formula isso, né? Então, só para fechar uma pouco essa discussão, então, se nós quisermos ter uma teoria de Young-Mills, né? Com simetria SUN, então, eu estou pensando numa simetria SUN, então esse SUN ele está associado a um CPM-1, então, esse espaço de CPM-1 vai ser SUN, que é o grupo de isometria, né? E o subgrupo de isotropia, que é o SUN-1, próximo. Claro, isso aí tem que valer para N maior que 2, né? Se para N for igual a 2, eu tenho CP1 e CP1 para N maior igual a 2. Então, se eu quiser formar, então, pelo que nós vimos agora, esse grupo aqui ele fica sendo um grupo de isometria dessa variedade. Então, dessa variedade CPM-1. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma teoria com um grupo SUN, esse espaço aqui vai ter 2N, né, menos 2N menos 1 dimensões, esse menos aqui também é 2 menos 1.
menos esse cara aqui tem n menos 1 ao quadrado, menos 1, e aqui menos esse 1 aqui também. Então fica n2, menos 2n, menos 1 mais 1 mais 1, menos 1 tá certo. Então fica aí n2 menos 1, esse cara aqui menos, n menos 1 ao quadrado, menos 1.